Vamos direto ao ponto nesta nossa análise. Imaginem só acordarmos amanhã e, de repente, o dinheiro simplesmente sumiu. Deixou de existir. Nada de notas nas carteiras, nada de cartões de crédito funcionando e aquele saldo na conta bancária desapareceu completamente da noite para o dia. É exatamente esse cenário fascinante e as suas consequências drásticas que vamos explorar agora. A grande premissa hoje é esta. E se o dinheiro deixasse de existir? É um choque de realidade imediato, não é? O desaparecimento repentino de notas, cartões e dígitos numa tela alteraria, num estalar de dedos, as próprias fundações da nossa sociedade. Não estamos falando só de a riqueza evaporar. Estamos falando de um colapso estrutural básico de como o mundo gira. Porque o ponto crucial aqui é que o dinheiro não é só papel, ou, nos dias de hoje, um bando de números num servidor. Ele é a principal ferramenta que organiza um mundo inteiro. É o maestro de uma orquestra gigantesca. Sem essa ferramenta, toda a estrutura moderna muda na hora. A maneira como distribuímos os recursos, como damos valor ao esforço de cada um e como coordenamos tudo a nível global, tudo isso depende quase que totalmente desse sistema. Ponto 1. O fim do dinheiro. O caos inicial. Na prática, seria um efeito dominó impressionante. Passo 1. Ninguém faz ideia do quanto as coisas valem. Passo 2. Sem uma métrica de valor que todos concordem, os supermercados, os postos de combustível, os serviços mais básicos, simplesmente param. Trava tudo. Afinal, como é que se processa uma venda? Passo 3. Bate aquele desespero rápido e as pessoas são forçadas a tentar trocas diretas imediatamente. É a paralisação instantânea de toda a cadeia de abastecimento que nos mantém vivos. Ponto 2. O retorno ao escambo. Troca direta. O que nos leva ao escambo, que é basicamente a troca direta de um produto por outro. Mas aí esbarramos num baita problema, uma falha logística fatal, que os economistas chamam de falta de coincidência de desejos. Pensem bem, é raríssimo alguém ter exatamente o que a outra pessoa quer naquele exato momento. Se alguém faz pão, mas já tem sapatos para oferecer em troca de farinha, e o fornecedor não precisa de sapatos, a transação falha, fim da linha, a economia empaca de vez e a frustração vai às alturas. O que nos leva ao ponto 3. O impacto no trabalho. Falta de incentivo. E aqui entra uma pergunta dura, mas essencial. Por que é que alguém sairia de casa para trabalhar sem receber dinheiro em troca? É o colapso total das nossas complexas estruturas de incentivo. A esmagadora maioria das pessoas dedica o seu tempo, o seu suor e intelecto em troca de uma compensação financeira. Tirando isso da equação, a força motriz de bilhões de pessoas desaparece num piscar de olhos. E o que veríamos a seguir seria uma divisão brutal. De um lado, as profissões absolutamente essenciais para a sobrevivência, como o pessoal da saúde ou quem produz comida, provavelmente continuariam trabalhando de alguma forma, movidos pelo puro instinto de sobrevivência e pela necessidade da comunidade. Mas do outro lado, a grande maioria das outras profissões, os pilares da economia moderna, simplesmente iam parar, cruzar os braços. Isso mostra de forma incisiva o quanto o nosso mundo está, literalmente, apoiado nos incentivos financeiros. Ponto 4. Novas alternativas buscando valor. Então, o que preencheria esse vazio? A sociedade acabaria buscando novos paradigmas de valor. O nosso tempo de trabalho direto poderia muito bem virar uma nova moeda. A energia gerada, ou os próprios recursos físicos brutos, passariam a ter um peso de negociação absurdo. Ou, ironicamente, veríamos surgir novas moedas digitais, totalmente alternativas, criadas pelas próprias comunidades num esforço desesperado para fazer a roda da economia voltar a girar. Colocando tudo isso na balança, de forma bem fria, o cenário é complexo. Pelo lado positivo, apertar esse botão de reiniciar poderia, em alguns casos, diminuir certas desigualdades estruturais. Mas os efeitos negativos seriam pesadíssimos. Com imensamente menos incentivo, a produção em larga escala despenca. E a inovação tecnológica e médica, sem a promessa de um retorno que compense o esforço, a motivação para inventar e melhorar as coisas cairia num verdadeiro abismo. Ponto 5. A realidade. Dependência inevitável. Trazendo os pés de volta para o chão, a grande conclusão de todo esse exercício mental é que o nosso mundo moderno depende de ponta a ponta do dinheiro. Olha, o sistema financeiro global passa longe de ser perfeito, é cheio de falhas, todos sabemos disso, mas continua sendo absolutamente indispensável para a engrenagem funcionar. É a linguagem universal que faz com que bilhões de desconhecidos confiem uns nos outros para colaborar e construir o nosso dia a dia.
Inscreva-se no canal para mais vídeos como esse.